Ah, é desse acredite ou não. Nossa, velho. Tô até com medo. O que vem por aí? Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Desde a antiguidade, a ideia de que um governo deveria deter o poder de controlar unilateralmente o que indivíduos podem ou não fazer na sociedade e até mesmo em suas vidas pessoais foi dominante por muitos milênios da história humana. Mas, alguns filósofos durante a história discordaram de que o Estado deveria determinar todas as leis. A ideia de direitos naturais a todo ser humano já era cultivada por alguns filósofos da Grécia, como os estoicos, e estava presente na lei católica medieval. No século XVII, John Locke, um filósofo iluminista, defendeu que todo ser humano tinha Foi mal, mutei aqui. A igreja católica falando pra galera ser livre? Nossa senhora. os direitos naturais à vida, liberdade e propriedade. John Locke, que era sócio da Royal African Company, tá? Uma companhia que fazia tráfico de escravos. Influenciado pela ideia de direitos naturais, Murray Rothbard, no século XX, chegou à conclusão Muito bom porque ele pulou, ele simplesmente pulou 400 anos. É isso. Meteu um doutor estranho, feitiço, voltei. Vou direto pro Rothbard. Exatamente. Se o mundo for anarcocapitalista, a gente vai viver em preto e branco com trilha sonora top. Exatamente. Melhor perspectiva de vida. A única possível. de que tudo que o Estado faz depende da agressão aos direitos da propriedade. Por exemplo, os impostos cobrados pelo Estado são obrigatórios e, para Rothbard, não seriam diferentes de um roubo ou assalto. Assim, Rothbard formulou a teoria política chamada Imposto é roubo. Essa é a teoria política. anarcocapitalismo. Nesse vídeo, veremos como seria o nosso mundo se ele funcionasse inteiramente pelo sistema anarcocapitalista. Acredite ou não, e se o mundo fosse anarcocapitalista? Meu Deus. No anarcocapitalismo, ninguém precisaria pagar impostos. Todos os serviços Acabou. Eu quero entrar aí. A Coreia do Norte é anarcocapitalista? Porque não tem imposto lá, sabia disso? Não tem imposto lá. A Coreia do Norte é ANCAP. seriam oferecidos através de trocas voluntárias, ou Trocas voluntárias, exatamente. Voluntárias. E aí, o negócio é esse, né? Não tem ninguém para regular porque todo mundo quer o bem de todo mundo. É isso, acabou. Marx foi refutado. Marx está refutado. seja, cada um escolheria os serviços de seu interesse e pagaria por eles. Na nossa sociedade governada pelo Estado, nós pagamos obrigatoriamente por serviços estatais, muitas vezes de péssima qualidade. E muitas Mas então, né? Por que se paga com péssima qualidade? Geralmente, essas ofertas de má qualidade, elas estão ligadas de forma muito próxima, né? A ideia da entrada do setor privado nesse comércio, nesse serviço, nessa área. Então, vamos pegar um exemplo. A educação pública brasileira, ela tem uma qualidade... Isso é um termo complicado, né? Porque a educação, a gente não está falando de variáveis, nem de, enfim, né? De estrutura, mas vamos usar esse termo bem genérico, bem genérico. Por que é interessante para os governantes mantê-la sucateada? Não só porque eles querem um povo alienado, né, como se diz por aí, mas também porque dessa maneira o setor privado da educação consegue criar um argumento ideológico para poder legitimar um eventual processo de privatização dessa educação. Então, quando a gente vê a ascensão de Ongueiro, do Lehman, dessa galera que é toda preocupada com a educação, parará, piriri, pururu, o interesse deles é justamente em explorar esse nicho de mercado. Você pode usar, por exemplo, a educação chilena. A educação chilena foi privatizada via voucher. E ela é uma merda. Pouquíssimos chilenos têm acesso à educação, porque os serviços mais baratos são de péssima qualidade. Ou um outro exemplo. É um fenômeno que é o próprio Guedes, né? Que é o que o Guedes está fazendo, que é efeito catraca. Vamos aproveitar o idealismo dos anarcocapitalistas e vamos também falar de idealismo. Vamos imaginar, né? Bob Esponja, imaginação, vamos imaginar. Eu viro ministro da educação, eu sou convocado para virar ministro da educação. E eu sou liberal, tal, tenho uma empresa de educação. E aí todas as minhas medidas educacionais acabam provocando um processo de sucateamento da educação. Diminuição de investimento, teto de gasto, corte de salário, um monte de coisa. E aí, quando eu
saio do governo, as ações da minha empresa, que antes não eram tão boas porque a educação pública era de boa qualidade e acessível, vão aumentar porque esse serviço está sendo mais procurado, porque a educação pública piorou de qualidade. O que o Paulo Guedes faz no setor financeiro é isso. O que ele faz? Ele sai do setor privado, vai para o setor público, onde ele pode aí aplicar as regulamentações, fazer todas as políticas que ele quiser fazer, para que beneficie a parte dele. E quando ele sair do governo, ele vai recolher os ganhos advindos desse recurso, dessas medidas. É isso que acontece. Ele mostrou o pedágio, né? Um serviço caro e de má qualidade. O pedágio é estatal? Não, né? Ele é privado. Em São Paulo, pelo menos. Ele é privado. Mesma coisa. Por que o governo não investe na área de infraestrutura de pedágio? Para poder viabilizar processos de privatização e entrada do setor privado. Mas o que o governo ganha com isso? O que o governo ganha com isso? O governo ganha dinheiro dessas empresas, especialmente os agentes que participam do Estado. Porque eles estão concomunados. Por isso que essa ideia que os ANCAP têm, que é uma parada totalmente desligada da realidade. Estado e mercado são coisas que estão unidas. O capitalismo só foi possível pela atuação do Estado. Porque são justamente estar inserido através dos marcos regulatórios, das medidas protetivas, das políticas nacionais, etc., que essas empresas conseguem adentrar nesses setores. Só por isso. Porque o Estado está ali. Porque são os capitalistas que fazem parte do Estado. E não, ele não é um indivíduo. Ele é, ao contrário, ele é governado por indivíduos. Às vezes o dinheiro dos impostos nem mesmo é usado para serviços, mas apenas para os próprios políticos. Mas aí a questão é essa, né? Esses políticos estão ligados a quem? Eles são donos do quê? Se você olhar, nenhum desses políticos não deixa de ser dono de latifúndio, de fábrica, de empresa. Todos eles são capitalistas, todos eles são donos de empresa. Como se a atividade do cara fosse ser político. Tipo, você vai pegar o Congresso, quantos deputados, senadores têm de origem trabalhadora? Quantos tem? Você conta no dedo. Agora, quantos são de origem dos latifúndios, das indústrias, da Fiesp? São a grande maioria. Ou que são ligados a esses grupos, né? Às vezes não é nem o cara diretamente, mas é o cara ligado indiretamente. Afinal, você é obrigado a pagar de qualquer forma. No anarcocapitalismo, se as pessoas não gostassem de alguma empresa ou serviço, elas poderiam parar de dar seu dinheiro para ela e usar os... E eu vou te dizer um negócio. E se só essa empresa pudesse proporcionar esse serviço? O que você faz? Fica sem? Mesmo pagando caro, o que você faz? Empresa de telefonia móvel aqui no Brasil. Mas, os marcos regulatórios, não tem regulação. Por que não tem regulação? Por que o Estado não intervém? Sabe por que não intervém? Porque são esses grupos das telecomunicações que fazem parte do Ministério das Telecomunicações. É igual o lance do Banco Central. Os 5 bancos revezam o cargo da presidência do Banco Central. Revezam. Tá tudo aqui, concomunado. As pessoas deixam de ir lá comprar. Não tem essa. Que idealismo barato é esse, jovem? Pelo amor de Deus, velho. Os serviços de um concorrente. Exatamente. Tem sobrenome até hoje ligado à capitania hereditária, Lóico. Até hoje. 500 anos depois, moleque. Tá maluco. A concorrência impediria que as empresas explorassem seus clientes ou superfaturassem seus produtos. O Estado não monopolizaria alguns serviços, como correios, o fornecimento de água, gás e eletricidade. Hoje... Porque eles são meios básicos da vida, jovem. Porque isso não é mercadoria. Isso não deveria ser lucrativo, isso deveria ser acessível. O Estado obriga o uso de uma moeda por todas as empresas, como o real no Brasil. Tanto que são chamadas de moedas de curso forçado. Isso significa que o Banco Central tem um monopólio e pode imprimir ou gerar mais dinheiro, causando a inflação e diminuindo o valor da moeda. É só isso que causa a inflação, né? O Banco Central emite moeda. Esse dinheiro gerado acaba servindo aos interesses do Estado e das corporações. No anarcocapitalismo, poderiam haver várias moedas concorrentes, e se uma moeda fosse inflacionária e não fosse confiável, Bitcoin! As pessoas poderiam parar de usá-la e... O saco custa R$1. R$1 o saco. Saco. Usar uma moeda que não perdesse seu valor. Hoje, nós já temos algumas moedas assim, como o Bitcoin, que é uma moeda virtual protegida... Velho, se eu acertar mais uma previsão, eu vou falar 6 números da Mega Sena para todos vocês jogarem. Pelo seu sistema de criptografia, que impede que qualquer controle central imprima ou gere mais bitcoins. Mas se o Elon Musk postar que ele vai vender os bitcoins, o que acontece? Ah, entendi. Então não é tão desregulado assim, né?
A ausência de... Só para esclarecer, gente, o lance do Bitcoin, né, ou de qualquer moeda virtual, tem essa. Se alguém que é muito rico detém uma grande influência e resolve adquirir essas moedas, o que ele fala se torna especulação. Se torna uma via para aumentar ou diminuir o valor daquela moeda. Então não tem esse negócio de liberdade, né? A Dogecoin, por exemplo, que o Elon Musk falou que ia comprar, o valor dela subiu um monte. Aí o que ele fez com as unidades dele? Vendeu tudo, e aí o preço caiu, e aí quem comprou achando que ia ser esperto, ia se dar bem com a Dogecoin do Elon Musk, rodou. Gastou grana que não tinha para comprar um bagulho que foi desvalorizado artificialmente. Estado não significa ausência de leis. No anarcocapitalismo haveria uma lei igual para todas as pessoas, ao contrário do Estado onde a lei vale de forma diferente para políticos e pessoas comuns. Por que vale de forma diferente? Porque todos os privilégios sociais incumbidos nisso são da classe dominante. Por isso que vale diferente. Não porque é uma característica inerente do Estado. Hoje em dia, pessoas pobres têm muito mais chances de serem presas por pequenos furtos do que políticos que tenham roubado milhões. E os políticos têm permissão da lei estatal para cobrar taxas obrigatórias e ameaçar quem não pagar de violência. Afinal, eu gosto muito dessa música dramática. Quem não pode acaba preso, ou até morto se resistir à prisão. Ou seja, a lei estatal dá ao Estado um direito que as outras pessoas não têm. No anarcocapitalismo, ninguém teria o direito de cobrar taxas obrigatórias. Todos teriam o mesmo direito de não ter seus bens tirados à força. E se alguém agredisse a propriedade, incluindo o corpo de outros, poderia ser punido por isso. Ó, cena dramática. Cada um forneceria seu serviço da maneira que quisesse, mas isso não significa que não existiria fiscalização. Pô, eu gostei muito desse lance de fiscalização, que são uns cara bolsonaristas de óculos escuros com uma 12 na mão. Empresas privadas poderiam fazer fiscalização sanitária, ou verificar se algum produto pudesse... Agora você imagina se essa empresa privada que faz fiscalização sanitária é subornada. Imagina que loucura, cara. O que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? É isso, nada. Ele ia ganhar suborno, não ia passar fiscalização, vai dar tudo certo. Esse tipo de galera é aquela que defende a venda dos próprios órgãos para gerar valor. Se fazer mal à saúde, ou se o prazo de validade de um produto foi informado corretamente. As próprias empresas poderiam contratar agências de fiscalização para ganhar a confiança do público, não havendo necessidade de um Estado determinar um serviço obrigatório, monopolizado e que não atende às demandas do mercado. Jesus Cristo, é muito ruim, é muito ruim. O negócio é esse, né? Ele simplesmente não leva em consideração... Quem corrompe o Estado? A ineficiência vem também dessa questão da corrupção, né, meu? Corrupção. Agora, quem que paga o servidor público para que ele passe isso? É o próprio Estado? Quem financia a ilegalidade, a corrupção, é o setor privado. O setor privado que paga para passar regulação, para passar coisa, para fazer vista grossa. É o setor privado, né? Você tá falando, vai ter uma agência reguladora que vai verificar a qualidade das coisas, parará, piriri, pururu. E se essa agência reguladora subornar membros do governo, ou ainda ter membros do seu staff, da sua diretoria, ou mesmo pensar, que é isso, né? Isso não faz nem sentido. Eu não consigo nem pensar nisso, velho. Não existiria apenas um tribunal que todos seriam obrigados a aceitar, mas haveria tribunais privados concorrendo entre si. Cada lugar é uma lei, né, moleque? Vai que vai. A justiça do Estado, por exemplo, poderia deixar de punir um político corrupto e ninguém pode fazer nada, já que a decisão da justiça no Estado é unilateral. No anarcocapitalismo, se a maioria das pessoas achasse que um tribunal foi injusto, elas poderiam se recusar a pagar por esse tribunal e contratar outro que tivesse uma reputação melhor. E é isso, né? Ignorando totalmente a subjetividade das pessoas, ignorando totalmente elementos materiais, né? Vamos imaginar nesse exemplo. Um tribunal condena um homem branco por assassinar a sua esposa. Mas aí a sociedade, por ser racista, misógina, etc., vai lá e fala, não foi nada. Não, o cara não, a gente não concorda, né? Ela era meio louca, né? Ela era meio exagerada. E aí pega e nesse mesmo e aí vai contratando outros tribunais. Isso não é justiça, cara. Não é. Como que você faz isso, velho? Como que você vai dizer que não existe uma justiça que seja pautada pela subjetividade? Que isso não conta.
Pô, cara. Pô, e nem precisa ir muito longe, sabe? Não precisa elaborar muito. Na boa. Não precisa, cara. Dureza, hein? Pô, que é isso? O cara não leva em conta esses valores sociais que a gente vem. Essas subjetividades que nos preenchem. O cara não leva isso em conta, velho. Pra falar que todo mundo é igual, né? E o racismo? Fica onde? A homofobia fica onde? A polícia funcionaria da mesma forma. Seria contratada e poderia perder clientes caso cometesse injustiça ou brutalidades. A polícia poderia oferecer seus serviços através de planos. Ou o dono de uma rua poderia contratá-la para que sua rua fosse mais segura. É o vigia noturno, isso já existe, a gente não precisa de anarcocapitalismo. É o tiozinho da moto que faz tá ligado? E assim tivesse uma reputação melhor. Todas as ruas teriam donos, e esses donos precisariam oferecer uma qualidade no seu espaço, pois as pessoas sempre teriam a opção de usar os serviços de um concorrente, obrigando aqueles que quisessem lucrar com suas ruas a manter a rua limpa, segura e asfaltada. Provavelmente teríamos mais pedágios, e os pedágios seriam mais altos nos horários de pico, ajudando a diminuir o trânsito. Ajudando a diminuir o trânsito. Tipo, é isso. O pedágio alto ajuda a diminuir o trânsito. Por quê? Porque sim. Porque naturalmente as pessoas não vão querer sair na rua pra correr, pra andar. Elas não vão sair de um lugar pro outro, né? Não vão precisar. Hoje nós já pagamos pelo uso das ruas. Mas o que pagamos é obrigatório e está incluído no imposto, que equivale a aproximadamente metade do nosso salário. No anarcocapitalismo, ninguém seria obrigado a pagar por um serviço que não usa. Cada um pagaria apenas de acordo com o uso, e até mesmo ruas e estradas seriam concorrentes, tentando oferecer um melhor custo-benefício. Bem, ficamos... Não, é isso, você não consegue usar nada, né? Você vai ter que pagar pra usar tudo, é isso. Por aqui. E se você curtiu o vídeo, não esquece do like. O roteiro deste vídeo foi feito por Alexandre Porto, e fica a nossa dica pra você conhecer o canal dele. Você vai curtir ver o Alexandre respondendo outros youtubers e dando sua opinião afiada sobre os temas mais trends do YouTube.